oportunidade de estarmos ministrando a palavra do nosso Deus, que é tão maravilhoso, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Versículo 10. Aleluia. Ele está fazendo a menção de alguns versículos, amém? Nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 10, vai falar assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Possa tomar seus assentos, glorificando ao nosso Deus, porque Ele já se faz presente nessa casa. E quando Deus está no ambiente, até a tristeza tem que saltar de alegria. E quando nós lemos esse versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece, igreja? Ele é o único. Nós estamos falando, e Paulo relata alguns acontecimentos, e nesse momento que ele está relatando, Paulo mais uma vez se encontra dentro de uma prisão. Nós começamos a entender que Paulo, o homem por intermédio de Jesus Cristo, onde o chamado, o chamou, o vocacionou também para uma missão. Está lá em Gálatas capítulo 1, essa referência. Nós entendemos que esse homem, ele teve uma missão muito extraordinária. Teve o período de aprendizado. Porque Paulo, ele não andou no mesmo período que Jesus discipulou seus discípulos. Mas nós sabemos que em Atos capítulo 9, esse mesmo Paulo que relata aqui sobre o que está acontecendo com ele nesse momento, aonde ele vai falando também que Filipenses, aonde ele iniciou o seu evangelho, aonde ele teve alguma situação, aonde algumas pessoas deu algumas ofertas para o seu ministério. Então, no Filipenses capítulo 4, a gratidão de Paulo para com Filipos. Então, ele está trazendo uma gratificação, ele está relatando algo. E esse mesmo Paulo que está falando isso, é o mesmo Paulo do capítulo 9 de Atos, que caiu do cavalo. Porque para ter prioridade para falar de Jesus e falar, meu pastor, sobre tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que ter uma bagagem também espiritual para entender que podemos passar fome, mas também sabemos ter fartura no meio do caminho.
Porque muitas das vezes nós vivemos num cenário de vida, onde quando nossa situação está favorável, está tudo bem para mim adorar ao Senhor. Mas eu estou trazendo para você aqui, independente da tua situação que você entrou aqui dentro, a todo tempo exaltai o nome do seu Deus. Então nós começamos a entender que quando Paulo, ele cai ali no meio daquele caminho, nós entendemos que ele vai ficar em jejum, entendemos que ele vai fazer oração, entendemos que Ananias vai até lá, vai fazer uma oração onde as escamas vão cair dos seus olhos, mas houve uma situação para que isso viesse a acontecer. Deus, muitas das vezes, ele começa a testar o cristão, para saber verdadeiramente o que está sobre o seu coração. Paulo era um homem soberbo, conhecedor, só que nós sabemos aquilo que Paulo realizava no meio do povo. Paulo, ele muitas das vezes, pela tua inteligência, pela tua cultura, pelo seu posicionamento, ele invadia alguma sinagoga, ele humilhava algumas pessoas, porque ele não conhecia ainda o poder de Deus. Só que quando isso vem acontecer no meio do caminho, onde ele tem cartas, onde ele mais uma vez ele vai fazer aquele povo ser humilhado, o cooperador Denilson, no meio daquela trajetória, eu sempre falo que no meio do caminho há um encontro com Cristo. E naquele dia, quando ele está caído no chão, quem pergunta para ele é o próprio Deus: por que tu me persegues? Aquela luz que naquele momento veio até ele, e aquela pergunta, eu começo a dizer que aquela pergunta é algo que muitas vezes é feita para nós. Paulo ficou atônito. Só que Deus tem um projeto e um plano. Fala assim: Deus tem um plano. E nesse plano de Deus, ele vai até Ananias e fala: vai até lá. Porque tem um homem que precisa de uma oração. E esse homem que precisa da oração, ele já está orando. Porque quando nós encontramos Jesus, a primeira coisa, hoje está falando muito de oração. Glória a Deus por isso. A igreja gosta de orar, né? Esse homem já está orando. Por que está orando? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Porque quando nós viemos para um culto, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Se cobre se você está saindo dos cultos sem ouvir a voz do Senhor. Não aceite sair de cultos sem você entender o que o Senhor está falando com você. Não aceita ser mais um culto onde você não consegue entender o que é que Deus está falando comigo hoje. Deus já está falando com você de várias formas. Eu estou te encontrando no meio do caminho, já te encontrei hoje. Eu já estou mandando alguém orar por você para as escamas dos teus olhos cair. Você vai enxergar hoje. Nós temos que entender o Senhor, aquilo que Ele está falando conosco. Ananias, ele entende, conhece quem é aquele homem que ele vai orar. Ele dá um relatório para o Senhor. Já falei sobre isso. E Deus já responde ele à altura. Ele é tudo isso e muito mais. Porque eu e você não somos bonzinhos. E isso cabe a nós. Nós somos tudo isso e muito mais. Quando alguém estiver falando mal de você, pode falar: eu sou tudo isso e muito mais. Mas para o Senhor, eu sou um vaso valoroso. Então não se preocupa se alguém falar mal de você, não tem problema não. Você é tudo isso e um pouquinho mais, irmão. Porque santo você não é. E às vezes a pessoa quer tirar satisfação porque falou mal. Não pode falar mal, porque para mim você é tudo isso. Mas para Deus eu sou valorosa. Eu estou tentando ativar o valor que tem em você e você ainda não entendeu. Porque às vezes você se preocupa demais com o que os outros falam e procura de menos o que Deus acha de você. Deixa eu tomar uma água. E ele vai até lá. Ele faz a oração, glória a Deus. Os olhos se abrem. O que é os olhos abrir para a verdade? Porque às vezes estamos dentro da congregação.
mas os nossos olhos estão fechados espiritualmente. Não é de repente, tirar esse óculos, eu vejo só umas pessoas, não consigo entender quem são. Não é essa visão. É visão espiritual. Às vezes nós não estamos pedindo para o Senhor essa visão. Tem gente que tem medo de pedir visão espiritual. Mas pede para Deus, abre os olhos espirituais para você entender o que Deus tem com você. As escamas caem. Aí eu começo a olhar para essa situação. Esse Paulo, desde o início do seu ministério, Deus marcou ele com algo. Ananias, ele vai saber o que é sofrer por amor ao meu evangelho. Tem ministério cooperadora Pâmela que já nasce marcado. E eu me atentei a esse recado de Deus, falando com Ananias que Paulo iria sofrer por amor ao evangelho. Então Paulo está falando que eu tudo posso naquele momento de prisão, porque ele sabe o Deus que fortalece ele. Então às vezes o seu ministério começa marcado com algumas situações, e você acha que é muito para você, então desista logo. Porque cristão tem que ser forjado no fogo. Está doendo? Eu vou te falar que vai doer mais um pouquinho, porque eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. O seu descanso vai ser na glória, quando o Senhor chamar o teu nome. Então suporta o processo para você chegar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. E aí eu começo a entender que essa palavra que vai sofrer, vai aprender a sofrer. Eu falei, pai, é por isso que ele passou por essas prisões. Mas amém. E um dos aprendizados, mais uma vez, é Paulo no capítulo 16 em Atos. E mais uma vez nós vamos ver esse homem sendo preso. Amém ou não amém, igreja? Atos capítulo 16. Paulo e Silas já está fazendo a sua missão. 3 anos os discípulos passou, diácono Júlio, aprendendo com Jesus. Mas quando Jesus subiu ao céu, é tão interessante que eles entenderam que poucas coisas eles aprenderam. Aí ele teve que ser na prática. Porque quando tem ensinamento, as pessoas não observam. Jesus ensinando 3 anos e um pouquinho. E os discípulos ainda não tinham aprendido basicamente nada. É difícil para essa igreja? É o Senhor ensinando e as pessoas não aprendendo. É muito extraordinário nós entendermos que algumas situações acontecem porque Deus sabe como tem que desenrolar a tua chamada, o teu ministério, os seus projetos, os seus sonhos. Queremos tantas coisas. Paulo já está fazendo a sua obra. Paulo já está indo em suas missões. Algumas pessoas nem aceitavam, os próprios discípulos, porque sabia quem ele era. É como se você fizesse tanta coisa ruim e a pessoa não quisesse você no meio. A porta do céu é estreita e vai ter uma só. Tiveram que engolir Paulo, assim como tem que engolir nós, né? Você percebe que nós não estamos aqui para agradar todo mundo, mas para agradar o Senhor? Porque Paulo não desistiu. Ele continuou seu evangelho. Tanto que ele está ali no capítulo 16 de Atos. Ele está com quem? Com Silas, fazendo a obra missionária. Onde eu estava com a missionária Viviane, amém? E eles estavam os dois lá, fazendo a obra. E essa obra que eles estavam fazendo, tinha uma jovem que sempre, quando eles passavam, ali vai um santo homem de Deus. Toda vez, porque a palavra de Deus vai falar assim que várias vezes. Eles passavam das suas missões, e aquela jovem falava, olha, homens de Deus, do Deus Altíssimo,
ainda engrandecia. Ser pessoa sem visão, está falando de nós. Porque o cristão e o povo gosta muito de receber elogio, tapinha nas costas. Só que sobre essa jovem havia um espírito de adivinhação. Engana, né, irmãos? Sabe aquela passagem que parece conosco, se veste como nós, mas não eram de nós? E toda vez que eles passavam essa jovem, ela falava sobre isso. Servo do Deus Altíssimo, que veio anunciar pelo caminho a salvação. Como pode? E era o espírito de adivinhação. Só que teve um dia, missionária Marlene, que Paulo falou: hoje não. Porque tudo tem um basta, irmãos. A igreja está entendendo? Tudo tem um limite. E aquele dia Paulo falou assim: não, peraí, isso aí não é de Deus. E Paulo, ele toma uma atitude, ele vai lá no versículo 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, porque ele já se indignou, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retire-se dela. E na mesma hora o espírito de adivinhação saiu. Autoridade. Não aceitar uma situação, mas buscar discernimento de Deus para saber aquilo que é de Deus e que não é. E aí, simplesmente, os senhores que ganhavam dinheiro em cima dessas adivinhações, nós sabemos essa história, ficaram furiosos com Paulo e Silas. E essa fúria sobre eles é tão interessante, que fez com que colocasse na praça, humilhasse. Eles levaram uma surra, machucaram muito os dois, por fazer a obra do Senhor. O que está te custando fazer a obra de Deus? Para chegar em tudo posso, naquele que te fortalece, sem aguentar. Eles fizeram o bem, libertaram alguém. A retribuição foi uma surra em praça pública. Rasgaram as suas vestes, o humilharam e levaram para o cárcere inferior. Talvez tinha vários compartimentos, mas a raiva era tanta que vamos colocar lá embaixo. Um lugar escuro, frio, com madeira nos seus pés e nos seus braços. Vai fugir como? Fala aí. Naquele momento, machucados, ferido, no lugar frio, portão fechado. O que é fazer a obra para você, irmãos? Será que nós não desistimos rápido demais? Nesse momento, esses dois homens, eles sofreram, e você imagina como Cristo sofreu. Humilhado em praça pública, açoitados. Não foi em tapinha não, tiraram o sangue dele. Acontece isso agora? Você está fazendo a obra, de repente você expulsa um demônio de uma vida, liberta uma vida.
Quantas vezes você foi preso e apanhou? Nenhuma, né? E a gente ainda não tem liberdade para fazer isso. Aí nós entendemos que, sobre essa atitude, sobre esse momento que eles estão dentro daquela prisão, nós sabemos que toda prisão ela tem uma lei de horário, que não podem conversar muito. Depois das 22 horas, tem umas que passam um pouquinho. A pastora já esteve lá em visita. É uma lei de silêncio, que é implantada. Às vezes a pessoa não tem ordem aqui, quando chega lá dentro tem uma ordem em alguns lugares. E eu começo a entender que naquele momento estava acontecendo a lei do silêncio. Mas como se vai falar quando você está machucado, humilhado, ferido? Aí eu começo a imaginar Silas falando assim, bem baixinho, com dor: ô Paulo, você está acordado? Aí Paulo responde para Silas: eu estou acordado, Silas. E como que você está se sentindo, Silas, Paulo? Você está magoado? Você está chateado? Não, Silas. Eu estou sentindo a vontade de cantar. Ô Paulo, então fechou. Porque eu estou sentindo a vontade de orar. Sabe o que eu começo a entender agora, nesse momento? Que em meio à sua situação difícil que você possa estar enfrentando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ao invés de você murmurar, você já experimentou colocar um louvor na hora que você está lavando a sua louça e parar de pensar coisas erradas? Você imaginou parar de murmurar, entrar no seu quarto e fechar a porta e orar mediante a labuta que está lá fora? Aí eu começo a imaginar esses dois homens aqui, dois crentes, irmão, porque dois crentes conversando só é glória a Deus, aleluia, não é não? Dois crentes conversando só sai glória a Deus e aleluia, não sai muita coisa além disso não. Eu começo a imaginar Silas falando assim: ô Paulo, qual o louvor? Porque a gente está sentindo dor no corpo, mas o espírito ele tem que se fortalecer. Talvez alguém falou: vocês não podem ficar conversando aqui, porque às vezes no meio da sua dor, o seu glória é tão alto que incomoda algumas pessoas, a ponto das pessoas falar: fala baixinho. E alguém pode ter interrompido os dois. Vocês estão conversando demais. Parece até que vocês não levaram essa surra, vocês querem apanhar de novo. O desejo de adorar tem que ser mais alto do que o problema que está sobre a tua vida. E eu começo a olhar para essa passagem aqui e imaginar Paulo falando: Silas, então eu vou adorar. E o outro fala assim: então quando você começar a adorar, eu começo a orar. Pastora, de repente que louvor que Paulo ele mencionou naquele momento. Quando eu leio essa passagem, não tem outro louvor que não vem no meu coração, a não ser um. Talvez Paulo olhou assim para Silas, nem enxergando naquele escuro, no cárcere inferior. Ele começou a falar assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
Você vai louvar e eu vou orar, Paulo. Você vai estar adorando e eu vou estar orando. Sabe o que é isso? Quando a igreja começa a entender o que é adoração, quando a igreja começa a entender o que é uma oração, é independente da prova que você está vivendo, é independente do quadro que você está passando. Você hoje não veio para o shopping, você veio cultuar ao seu Deus maravilhoso. Não importa a dor que está causando no teu coração, mas a adoração tem que subir ao céu. Você entende que duas pessoas sofrendo, e essas duas pessoas começaram a adorar ao Senhor. Eu já quero pedir para os levitas vir aqui para cima, porque nessa noite eu quero dar um recado para você. O processo que você está vivendo hoje, no final terá uma recompensa. Por quê, pastora? Porque eles começaram a adorar. Um começou a orar. E aí nós começamos a entender que se a lei até 10 horas, era perto da meia-noite. Irmão, você não está entendendo. Era perto da meia-noite, onde Paulo e Silas começam a louvar e a orar ao Senhor. E de repente, irmão, você entende que Deus é o Deus do de repente na tua vida? Você entende que Deus é o Deus da hora certa na tua vida? Você acha que o processo que você tem enfrentado, irmãos, que esse processo interno, não. Nós estamos falando de Paulo, aonde ele entende que ele tudo pode naquele que fortalece. Por quê? Ele lembrou ali da cadeia onde ele adorava. Ele começou a fazer uma menção de tudo que ele passou por amor a Cristo. Então ele tinha prioridade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós começamos a olhar a palavra do Senhor. No versículo acima nós começamos a entender que aquele louvor, aquela adoração se romperam, sacudiu os alicerces daquela prisão. Por que foi o alicerce? Ele estava no cárcere inferior. E começou a ter um terremoto. O que Deus pode fazer por você hoje? Sabe o que eu achei extraordinário, irmãos? É que o carcereiro, ele despertou do sono, e ele viu portas abertas. O temor daquele homem, aquilo que aquele homem conseguiu contemplar, porque quando eles procuraram Paulo, ele bradou que estavam todos ali. Eles não tinham fugido, porque os alicerces se abalou, as portas se abriram. Você percebe que a sua oração pode abrir porta? Você percebe que com a tua oração, situações pode mudar, quadro pode ser revertido. É a tua oração, irmãos. Se a igreja não entender o que é oração, e o que a oração, o poder da oração faz, eu já estou te dando aqui, a receita de Paulo. Então ali eles falaram que todos estavam lá. Então o cárcere, ele tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, tremendo, prostrou-se diante de quem? De Paulo e Silas. Sabe o que ele fala? Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Sabe o que Paulo responde para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você está entendendo por que a prisão? Você está entendendo por que o açoite no meio da praça? Porque tinha uma família para ser salva, irmão. Então não é sobre Paulo, é sobre Deus, não é sobre você. É sobre a salvação que vai entrar na sua casa, na casa de alguém, através de uma situação que você possa estar vivendo. Aí de repente você está questionando Deus, você está falando, mas por que está acontecendo isso comigo? É para salvar uma família e você ainda não entendeu. Você foi chamado para fazer missão, só que tem algumas missões que você vai padecer. Aí você vai entender que aquilo que você passou vai conseguir salvar alguém. E sabe que nós começamos a entender com essa palavra, o Denilson aqui está comigo.
é que quando nós passamos por prova, Denilson, nós temos que entender, a prova não é para nos ferir, para machucar, mas é para salvar alguém. Porque o teu testemunho está sendo gerado para salvar alguém. Aí você questionando, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque eu estou desanimado, Satanás está querendo parar você, porque tem salvação chegando através de você. Tem vidas para ser liberta. Eles poderiam muito bem ter saído, mas eu começo a entender que Paulo e Silas, eles entenderam, mas espera aí, não vamos não. Porque se eles fossem embora daquela maneira, aquele homem ia ser morto. Mas Paulo falou assim, mas espera aí, tem algo para realizar. Aquele homem se prostrou, ele entendeu o poder de Deus, irmãos. Quando aquele lugar estremeceu, aquele homem entendeu que somente Deus, ele reconheceu. E aí ele fala, o que eu posso? O que eu devo fazer? A pergunta dele foi extraordinária. E Paulo, ele não perdeu tempo. Crê no Senhor Jesus. Quando nós cremos, a salvação vai entrar não só para mim, mas para a minha casa. Às vezes nós estamos chegando na igreja querendo só coisas. E Jesus, ele quer entrar com a salvação dentro da nossa casa. Ele quer entrar com salvação dentro de nós. Então alguém vai cair do cavalo, alguém vai fazer a missão. Tem propósito na tua vida, igreja. Hoje eu vim ser boca de Deus aqui nesse lugar. Porque um terremoto santo tem que acontecer sobre essa igreja. Para você sair daqui convicto que a tua casa será salva pelo poder de Deus. Que Jesus, ele vai alcançar não somente a tua casa, mas também toda a tua parentela. Nós temos que pregar um evangelho que salva e que liberta. Nós temos que viver um evangelho que ainda cura, que ainda transforma. Nós entendemos que algum sofrimento que nós passamos é para salvar alguém. E às vezes nós, em vez de falarmos com o Senhor, nós ficamos murmurando com Deus. Nós temos que tirar essa máscara de comodismo, igreja. Achar que só nós fazemos as coisas boas. E quando alguém desliza no meio do caminho, já não merece nem o perdão. Quem é você para julgar um irmão? Paulo, ele só se preocupava com salvação de almas. Porque Jesus explicou para ele, marcou o ministério dele. Você vai sofrer por amor do meu evangelho. E você, a mesma coisa que Deus está falando para nós, aquilo que você vai passar é por amor ao meu nome, não é sobre você. Ah, mas ninguém gosta de mim, não tem problema, o Senhor já te encontrou, é Ele que te ama. Não se preocupa com classe A ou B, é o Senhor que está no meio do caminho querendo te abraçar. Aí nós começamos a olhar e nós queremos entender, porque qualquer coisinha, irmãos, qualquer machucadinho nós queremos parar. Essa igreja era para estar cheia, porque o povo não está vindo, porque qualquer coisinha está dodói. Biquinho para Deus nunca funcionou no evangelho. Nós temos que vestir a armadura de Deus e entender que nunca será sobre nós, mas sempre será daquele que nos chamou. Nós precisamos entender, porque se Paulo e Silas machucado, porque ele fez uma oração. Tem gente que você vai orar hoje, irmão, amanhã não vai nem olhar para a sua cara, e tudo bem, e daí? Você fez a sua parte. Você acha que está doendo o seu processo? O que Paulo e Silas passou? Nós precisamos entender. Não é tempo de nós perguntarmos para Deus por quê. Por que me machucaram? Por que ver essa situação? Nós temos que entender que haverá um terremoto quando nós resolvermos adorar verdadeiramente a Deus. E adorar a Deus, irmãos, vai muito além do ensaio. Adorar a Deus vai muito além do que um preparo. Adorar a Deus é quando o seu coração está quebrantado para entregar o melhor adoração para Ele. Fica de pé, igreja. O que você veio trazer para o Senhor? O que você veio entregar no altar do Senhor hoje?
Qual situação que você se encontra hoje? O que você tem pedido para o Senhor? O Senhor Jesus, Ele veio para nos salvar. A esperança para aquilo que você está passando, irmãos. A esperança pela prova que você está enfrentando, até mesmo dentro do seu lar. Mas se você crê, irmãos, haverá salvação para dentro da tua casa. Às vezes nós temos que desarmar do nosso eu e aceitar o Senhor de novo como nosso Salvador. Às vezes na hora do apelo nós temos que esquentar também o nosso coração, sabe, Pedro? De entender, Senhor, mas eu já aceitei, mas parece que todo dia nós temos que renunciar o nosso próprio eu e aceitar Jesus novamente. Pastora, mas eu já aceitei Ele. Mas às vezes nós estamos esquecendo que a maior promessa dele para nós é a salvação de almas. Buscar em primeiro o reino, e a sua justiça, demais coisas vai ser acrescentadas. E por que nós estamos deixando de buscar o reino? Porque nós estamos olhando mais para o reino como se Jesus não fosse voltar, irmãos. Os altares têm que começar a trazer a verdade do cristianismo. Não é nunca sobre bens materiais, mas o Deus falou que nós viveremos o melhor desta terra. Mas como está a sua vida com Ele? Como está a sua adoração para com Ele? Será que mesmo a tribulação que você está vivendo hoje, você vai conseguir adorar como Paulo e Silas adoraram? Não, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Coloca nos pés do Senhor o que você está vivendo hoje. Apresenta para Ele. Mas sem murmuração, só apresenta. Porque o Pai está na casa. Ele quer levar a salvação para a tua casa que está conturbado. Tem situações aqui de família que parece que você não entende mais. Parece que você está vivendo guerras dentro da sua própria casa, mas aquele homem, ele creu. Então se você crê, a salvação vai chegar na tua casa. Sabe o que Jesus está falando? A paz tem que entrar dentro da sua casa. A paz tem que invadir a tua sala, o teu quarto, a tua cozinha. A paz que excede todo entendimento. Você acha que é somente vir para a igreja? Não, é rasgar realmente seu coração e falar: Senhor, eu quero viver mais essa paz. Porque ainda que está tendo um terremoto, a tua paz tem que me envolver, a tua graça. Paulo, quando ele subiu, quando ele entendeu, quando ele enxergou o terceiro céu, veio sobre a vida dele o espinho na carne, e ele pediu humildemente para que Deus tirasse. Não, Paulo, a minha graça te basta. Tem coisa que Deus não vai tirar, porque Ele conhece a minha, a tua estrutura. Então a soberba de Paulo poderia voltar sobre tudo aquilo que ele estava vendo de Cristo. E Cristo permitiu isso na vida dele. E com bom grado ele aceitou. Porque nós temos que saber como que é a nossa natureza. E a nossa natureza não é fácil. Nós temos que matar o velho homem todos os dias. Então precisamos fazer as pazes com o Senhor. Precisamos fazer as pazes com Deus. Precisamos fazer as pazes novamente com aquele que nos chamou e que nos vocacionou para fazer a missão dele. Como faremos missão se a missão não está impregnada em nós? Como fazer a missão se o primeiro açoite nós entregamos a carteirinha? Como fazer missão se não aguentamos a humilhação de alguém? Que tipo de evangelho você está conhecendo? Pastor, eu estou 30 anos, me desculpe, mas pela moleza que você está no evangelho, parece que você está gatinhando ainda.
É tempo de você comer feijoada, não papinha. Está na hora da gente entender o que é o Evangelho. Está na hora da gente parar de brincar de ser crente. Hoje está bom, amanhã não está. Que crente é esse que oscila? Então Paulo poderia sair de lá depois machucado e falando: eu não quero mais esse evangelho que me machuca, que me fere, que leva para uma prisão, que me humilha. Ele poderia ter essa escolha, mas ele falou: a tua graça me basta. A tua graça me basta. Porque quando nós aceitamos a Cristo, não vivemos nós para nós, mas vivemos para Ele, igreja. Você consegue entender? Você está vivendo para Cristo. Sim ou não, igreja? Eu vi um glória lá atrás. Viver para Cristo é renunciar do seu eu, é renunciar a sua soberba, o seu egoísmo, o seu achismo. Viver para Cristo é se humilhar todo dia, rasgar as nossas vestes interior e saber que é um preço a ser pago, porque a cruz foi forte, irmãos. E qual o preço que você está pagando? É o preço da renúncia. Isso está sendo caro para você? Renunciar o seu eu está sendo muito para você? Então qual é o céu que estão mostrando para você? Porque o céu que eu conheço e que eu quero ir, ele me cobra todo dia. Seja serva, faça a minha vontade, cumpra o meu querer. Irmãos, pelas minhas forças nem aqui em cima eu estaria, mas o que me fortalece é o meu Deus. Por isso hoje eu posso dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que entender a nossa chamada, a nossa identidade. Quando nós sabemos, Mateus, a nossa identidade, tudo que acontece ao nosso redor não interfere no nosso amor a Cristo. Quando nós sabemos, Carol, a nossa identidade, para que razão Deus te chamou, é para Deus mostrar para você que você depende mais dele do que ele de você. E tem processo que é seu e dele, filha. Mas como Paulo sofreu na prisão, talvez o seu ministério tenha sido de dor, mas esperai com paciência no Senhor, porque todo sofrimento não é eterno. Tem hora que você está olhando para os quatro cantos, e mais uma vez você fala: é essa vida que Deus está me dando, não quero viver, meu Deus, viver. Mais uma vez você questionou a Deus. Deus manda eu te dizer: filha, o tempo de cantar chegou. Eu já te dei sinais, eu já te dei provisão. Você ainda não entendeu a minha... Meu Deus. Tem pessoas que Deus manda te dizer, filha, que é provado no fogo. E sabe qual foi a tua palavra esses dias? É sofrimento demais, Deus. Só eu estou sofrendo. Vitimismo para Deus não cola. Deus está mandando você levantar a tua cabeça, porque Ele já tem uma promessa para a tua casa. Paulo e Silas não paralisou na humilhação, e você se sente humilhada. Deus está falando assim: humilhai-vos nas minhas mãos. Entra no seu quarto hoje, fecha a porta e tem um particular com Ele, que Ele quer te revelar o oculto e o profundo. Deus está te chamando para uma obra, filha. O processo é para gerar salvação. Você ainda não entendeu o projeto, mas Deus está falando: eu tenho um projeto com você. E não abrir mão da tua vida, não abrir mão da tua história. E quando você fala, filha, que você não quer viver, estou eu soprando vida sobre você, para que você saia daqui fortalecida. E entenda, filha, a autoridade naquela casa é você. Levanta a tua mão lá dentro, começa a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre os teus filhos, porque o Senhor é aquele que não te abandonou. Aleluias. Salvação de almas. Ô Fran, dá um abraço na Carol.
É você mesmo que pode falar assim: mas Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, sem você entender nada, porque a chamada é assim. O que eu vou fazer, Deus? Não é o que você vai fazer, o que Deus tem para você. A chamada a gente não escolhe o que tem que fazer. Que fosse para me escolher, eu queria ser levita. Olha, e Deus falou assim: quem falou? Você falou isso? Eu falei, eu vou ser levita. Eu achei que podia escolher. E Deus falou assim: você pode até me louvar, eu aceito até o teu louvor, mas eu quero você falando da minha verdade, e não se aparta do livro da vida. Eu falei: então se é para falar a verdade, o Senhor... Deus, quando a gente fala muita verdade, as pessoas às vezes dão uma olhadinha meio torta. Deus falou: você está preocupado com quem? Eu falei assim: não, se eu estou preocupado com o que o Senhor vai achar. Então eu estou falando a verdade. E sabe qual é a verdade? Para ter salvação, tem preço. Missionária Viviane, eu não sou de fazer muito isso aqui não, meu pastor presidente, mas dá um abraço ali na minha amada. Ela está precisando de um abraço. Ali, aquela que olhou para você, que está com a blusa quentinha, dá um abracinho bem quentinho. Esse abraço aí, minha amada, é só para você entender que você é tão amada. E às vezes você não entende nada que está acontecendo dentro da sua casa, dentro do seu lar. Você ainda está em dúvida em algumas coisas, mas o Senhor está te chamando, filha. Ele está falando assim: filha, eu não tenho o direito nenhum de explicar tudo agora, mas com caminhar comigo, eu vou te mostrando. Pisa que o chão é eu que coloco. Aí você não está entendendo o que Deus está falando. Aí você está em dúvida naquilo que Ele quer. Sabe o que Ele está mandando dizer para você? Não te preocupas. Não te preocupa, porque eu peguei a tua casa e coloquei na palma da minha mão, e da minha mão eu não vai sair. Não importa o que você está vendo ali dentro, o importante é que o Deus que você está servindo, Ele é fiel para trazer salvação para a tua casa. Meu Deus, é noite, irmãos, de nós entendermos que o Senhor está profetizando nessa casa sobre salvação. É para nós e para a nossa família. Então de repente você está olhando e fala assim: mas eu não entendi muita coisa da palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui você entendeu, minha amada igreja? Você entendeu que mesmo humilhado, os irmãos Paulo e Silas, eles foram para dentro da prisão, e parou dentro da prisão por quê? Expulsou um demônio de adivinhação. Então, irmão, você tem autoridade de Deus. Se perceber que não é de Deus, levanta a tua mão santa, expulsa esse demônio. Expulsa esse demônio que está dentro da tua casa. Expulsa esse demônio que está se escondendo nas redes sociais. Expulsa esse demônio que está, sabe, confundindo a tua mente. Ao mesmo tempo que você está adorando a Deus, você está entrando nas redes sociais falando: ai, esse coach aqui e não sei o que. Irmãos, o que não é para você, deleta. Meu Deus, é forte. Aí você começa a entender, irmãos, que nós estamos perdendo muito tempo com as coisas do mundo e se preocupando um pouco com as coisas de Deus. Ah, mas o meu casamento não está tão bom. Cadê o quarto de oração das mulheres? Será que na tua casa tem um cantinho de oração? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem vai te fortalecer no cantinho da oração é Cristo. Por que você está indo procurar A, B, C e D? Sendo que o endereço certo ainda é joelho no chão e cara no pó. Põe a tua casa em ordem. Ora pela tua casa. Ora pela tua família. E para de brincar de ser crente. Porque o Senhor é aquele que vê, irmãos. Aí você entende que teve uma humilhação, porque eles fizeram algo bom. Então, vamos entender, nem sempre aquilo que é bom para Deus, e que Deus está nos vocacionando. A pastora chamou, mas ninguém louvou ainda, mas segura aí, tá? Aquilo que nós fazemos para Deus que é bom, às vezes, cooperadora Pâmela, as pessoas não vão entender. Tanto que não entendeu Paulo e Silas. E essa de não entender levaram ele para onde? Para dentro da prisão. E você está pregando, e você está evangelizando, e você está falando, e as pessoas estão virando de nariz. Quem pensa que é? Ou quem pensa, eu sou filha do Todo-Poderoso? É simples o recado para o mundo, irmãos. Então para de se preocupar com o que vão falar, e se preocupa que o que Deus está mandando você fazer. Não é mais fácil? Então eles se humilharam.
Até aí todo mundo entendeu. Essa humilhação que ele sofreu dentro da prisão ocasionou uma sede de adorar a Deus. Sabe, no momento da sua aflição, Nayara, e você liga o rádio lá e coloca um louvor abençoado lá e começa a adorar o Senhor, é Deus fortalecendo na hora da batalha e da guerra, que nós não entendemos. Aí quando nós falamos, te louvarei, não importa a circunstância, irmãos. Só que tem pessoas que só querem louvar quando está tudo bem na casa, quando está tudo bem na conta bancária, quando o emprego está bombando, quando está recebendo promoção, quando os clientes estão ligando para você, eu quero comprar mais, né? Glória a Deus, receba. Tudo bem, irmãos, tudo bem, isso, nós almejamos isso sim. Mas às vezes adorar a Deus é quando o cliente não liga. Às vezes adorar a Deus é quando a porta de trabalho fecha, quando você vai comprar o carro. Verdadeiramente adorar a Deus é quando simplesmente o aluguel está vencendo e você não sabe de onde vai tirar o dinheiro. É aí que você tem que adorar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele se manifesta no momento da sua angústia, da sua dor. Quando você começa a falar, eu vou entregar tudo para o meu Deus, porque é Ele que vai fazer algo extraordinário. Então quando você começar a confiar no seu Deus e adorar no meio da tribulação, Deus honra, Denilson. Quando você olha para o seu celeiro, não tem nada, e você vai falar, te louvarei. Não importa a circunstância, você vai olhar lá e Deus, está faltando tudo. Amanhã a providência já chegou na tua casa. Amanhã já chegou a providência na sua conta. Quer viver o milagre? Adore o Senhor em meio à escassez. Mas eu quero viver o milagre. Mas você não está sendo provado, porque quando vem a prova, você, em vez de você adorar, você murmura. Como que Deus vai fazer alguma coisa para você? Como que a porta vai abrir amanhã, se em vez de você adorar Ele, você está murmurando? Irmãos, a mão do Senhor se movimenta através da nossa adoração. Quando nós confiamos nele. Paulo e Silas sabia que ia acontecer aquele terremoto? Não. Ele só louvou porque em meio àquela situação, em meio à dor, em meio às costas sangrando, pelos açoites, ele falou assim, está doendo, estou preso mesmo. O que o cristão pode fazer? Adorar. Está doendo, perdi o emprego, não sei de onde vou tirar o dinheiro, eu vou para o culto adorar. Aí o cristão, está acontecendo isso, em vez de vir para o domingo para a igreja receber essa palavra profética, está lá na sala da casa. O que eu vou fazer amanhã? Irmãos, você vai fazer a mesma coisa no próximo domingo, mas quando você está tudo difícil na sua casa, você reveste a sua roupinha e fala, eu vou para a casa do Pai, porque lá sim vai ter um terremoto santo naquele lugar, e alguém vai profetizar na minha vida, que todo tempo de escassez, o Senhor vai virar página, e vai me dar tempos de bonança, porque nós cremos num Deus verdadeiro. Você está entendendo o que Deus está falando com você, igreja? Coloque essa situação nos pés do Senhor. Para onde iremos nós? Somente Deus tem a palavra da vida eterna, irmãos. Vamos adorar o Senhor? Eu não sei que maneira você entrou aqui hoje. Talvez você entrou aqui precisando de uma resposta de Deus. Deus já trouxe a resposta. Pastora, mas eu ainda não entendi. Chega na sua casa, lê capítulo 16, volta um pouquinho, lê o capítulo 9 de Atos, aí vai para o 16, depois vai lá em Filipenses. É só você chegar em casa e passar a madrugada lendo, porque essa palavra é alimento para a sua vida durante a semana. Tudo eu posso. Então, para chegar a isso, para chegar em tudo eu posso, naquele Stephanie que me fortalece, Paulo precisou passar por muitas coisas. Sabe o que
Deus manda dizer para você, igreja: resista. O Deus da provisão já chegou. Resista. Porque o Deus que estremece a estrutura de uma cadeia já chegou nesse lugar. Resista. Porque é tempo de você cantar vitória. E você dizer: tudo realmente eu posso. Porque o meu Deus me fortaleceu na minha caminhada. Você só tem um caminho. E esse caminho é o caminho da verdade e a vida. É Jesus Cristo. Não há outro caminho que vai te levar até Ele. Volta para os braços do Pai. Se achegue mais perto de Cristo. Renuncia tudo aquilo que estava te atrapalhando. Volta para o Senhor. Eu não sei se tem alguém afastado, alguém que nunca conheceu a Cristo. Eu não sei se você passou uma temporada. Volta. É tempo de você renovar sua aliança. Para você dizer que tudo você pode. Mas Cristo é aquele que te fortalece. Vamos adorar como Paulo e Silas adorou. Entregar nossa adoração a Deus é rasgar nossa alma, nosso coração. E verdadeiramente fazer nossa entrega ao Senhor. Aleluia, Jesus.